Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. Então, para formar o nosso colágeno, nós vamos precisar, por exemplo, de vitamina C. Eu preciso de um bom estoque de vitamina C, de cobre, que é um mineral muito importante. Eu preciso, por exemplo, de ferro. Eu preciso estar bem de zinco, e o zinco é um mineral que a gente perde muito fácil, porque o zinco, ele é muito importante em várias reações. Então, às vezes a gente não consome quantidades necessárias de zinco, e daí não sobra para formar o colágeno. Então a gente precisa estar bem atento com as fontes de zinco no nosso dia a dia. Assim como a gente precisa também do selênio, que é um mineral também muito importante, do silício, da vitamina A, né, do magnésio. Então a gente precisa de alguns desses nutrientes. E aí nós precisamos também do nosso GH. Na criança, a criança tem um GH legal, né? Porque ela tem fase de crescimento. Nós adultos já crescemos e aí o nosso GH já é mais baixo. Mas ele também é importante aí para o colágeno. E como que a gente melhora esse GH? Dormindo, o sono. Então a gente vai precisar dormir, ter quando a gente dorme bem, quando a gente tem uma noite boa, um sono de qualidade, a gente melhora o nosso GH, que vai ter uma ação lá no nosso colágeno também. E uma outra coisa que vai melhorar bastante aí o nosso colágeno é exercício. E exercício, você não precisa gastar dinheiro, né? Se você não tá em condições financeiras aí não muito boa, né? A situação financeira tá ruim, o dinheiro tá curto, eu posso fazer uma atividade física sem gastar dinheiro. Eu posso, por exemplo, ir num parque, fazer uma caminhada, nas ciclovias, eu posso correr, eu posso pular corda, eu posso subir degraus, eu posso ligar o YouTube lá, tem um monte, né, de exercícios grátis. Então, assim, eu posso fazer exercício sem gastar dinheiro. E o exercício vai ter uma ação muito interessante aí quando a gente pensa no colágeno da nossa pele. Até porque ele vai estimular aí a nossa formação de massa magra, né? E quanto melhor a minha massa magra, melhor o meu colágeno. Então, olha aí, ó, eu preciso dormir. Essa é uma das coisas. Eu preciso ter um sono de qualidade. Não adianta, por exemplo, é muito comum as pessoas gastarem muito dinheiro em suplementos carésimos, né, suplementos de colágeno, mas elas estão comendo errado, elas não estão dormindo, elas estão estressadas, elas não fazem atividade física, então eu não tenho o resultado que eu deveria ter, aí eu acabo gastando dinheiro à toa. E aí é muito comum falar assim, nossa, eu comprei tal suplemento, gastei dinheiro e não funcionou, mas porque a casa estava desregulada. Então eu preciso, se eu arrumar tudo, eu consigo melhorar demais o nosso colágeno. Então, bora lá, né, fazer exercício. Se eu não estou dormindo, armar estratégias aí para dormir melhor, para ter uma noite boa. Então eu tenho que pensar aí desde o acordar até o dormir, pensar na alimentação que eu tô comendo. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que me entupo de café o dia inteiro, né, eu não vou ter um sono de qualidade, eu não vou dormir. Se eu sou uma pessoa que chego à noite, fico lá nas luzes, aquelas luzes claras, né, aquelas luzes brancas, eu fico assistindo filme de terror, filme de ação, fico até tarde, ou fico ali no WhatsApp, no meu celular o tempo todo, aquela luz ali vai fazer com que a sua melatonina
caia e aí eu não vou formar o colágeno que eu preciso. Não vai acontecer, porque o sono, ele faz uma recuperação para o teu dia seguinte, ele coloca a casa em ordem, ele faz um faxinão. Então, se eu não durmo, é como se entrasse uma pane, né? Eu tô em uma pane elétrica lá dentro, e aí a coisa não acontece. Não tem como eu formar o colágeno. E aí, quando a gente pensa aí nos cofatores, né, nos nutrientes aí que a gente precisa, tá, pra gente estar formando aí o colágeno, a gente precisa de cobre, né, mas aí aonde que a gente vai arrumar, quais as fontes, né, que tem cobre? Então, por exemplo, no frango a gente tem cobre, por exemplo, no fígado de boi a gente tem cobre, no cacau, naquele chocolate 70%, eu posso estar jogando um chocolatinho ao longo aí da minha refeição, as nozes, os grãos, vão ter cobre. Então a gente pode estar colocando aí essas fontes no dia a dia aí da nossa alimentação. Assim como fontes de ferro, que é muito importante também aí para a síntese, né, para melhorar aí o nosso colágeno. E o ferro a gente vai ter lá nos grãos, né? Só não esquecer que todo grão que a gente vai fazer, é importante que a gente deixe ele de molho ali 6, 8 horas, vá trocando a água e aí cozinha com uma água limpa, para a gente tirar os compostos ali que não são interessantes, para a gente ter uma melhor absorção dos nutrientes. Então, o feijão, ele tem ferro. Quando eu faço isso, deixo de molho, troco a água, eu melhoro a biodisponibilidade desse ferro. Assim como, por exemplo, a gente vai ter ferro, por exemplo, nas carnes vermelhas, nos vegetais verdes, por exemplo, nos ovos, né? Tudo isso vai ter ferro que a gente pode estar colocando aí na nossa alimentação. E a gente também tem o selênio. O selênio é excelente também, a fonte assim importante aí das castanhas, nozes, amêndoas, que a gente pode estar jogando aí na alimentação. Então, por exemplo, no lanche, eu peguei uma fruta rica em vitamina C e uma castanha, por exemplo, ali para estar comendo. Então, eu vou dando fonte ao longo do dia para que eu tenha matéria-prima para ativar lá o nosso colágeno, assim como fontes de zinco, que é muito importante. A gente vai conseguir, por exemplo, nos frutos do mar, na carne vermelha, no grão de bico. Aí a gente vai ter fontes aí nos alimentos integrais, né? A gente vai ter fonte aí de zinco. E a gente precisa também do magnésio, que é importante. Aí a gente vai encontrar, por exemplo, nas folhas verdes vai ter magnésio. Tudo que é verde, né, que a gente coloca no prato, a gente tem magnésio. No grão de bico, a gente tem magnésio. Então a gente pode estar aí colocando. E uma outra fonte importante é a vitamina A. Né? Então, a vitamina A, nós vamos encontrar a vitamina A, a gente tem a vitamina A que vem lá do animal, né? Então, nas carnes, né? Nos peixes, nos ovos. E também a gente tem a vitamina A que vem dos carotenoides, que são os alimentos amarelados. Então, por exemplo, o mamão, como eu falei, para a gente estar melhorando aí a parte enzimática, a parte da absorção ali da gelatina, a manga, tudo que for abóbora, né, a cenoura, os alimentos avermelhados, né? Então, tudo que for vermelho também vai ter aí o licopeno, que vai formar também esse beta-caroteno, que vai formar lá a vitamina A. E a vitamina C. A vitamina C, ela é fundamental também aí quando a gente pensa no colágeno. Então, por exemplo, hoje em dia a gente percebe, assim, nos exames, nos nossos pacientes de consultório, que a maioria das pessoas tem uma deficiência muito grande em vitamina C, né? Porque a vitamina C, ela tem uma meia-vida. Então não adianta, por exemplo, eu comi só de manhã. Não é que não adianta, mas à tarde já acabou o estoque, ela não fica ali. Então eu tenho que estar colocando em todas as minhas refeições que eu fizer, eu tenho que estar colocando fontes ali de vitamina C, né, no meu dia a dia, para que eu mantenha
esse nível aí na minha corrente sanguínea de vitamina C. Então é muito comum a gente encontrar assim a vitamina C lá no chinelo. E a vitamina C ela é muito importante para várias reações, né? Então a gente precisa, e uma das coisas é o nosso colágeno. Então a gente vai encontrar, por exemplo, no limão, na laranja, nos vegetais verdes, no brócolis, por exemplo, um alimento fácil, barato, é a salsinha, a cerola, aquelas mexericas, né? O abacaxi, morango, tudo isso tem vitamina C.